Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver como tornar suas planilhas mais automatizadas e mais fáceis de usar. Sem precisar usar macros, vamos colocar botões para preencher dados nas planilhas. Você pode usar isso para selecionar informações e datas em relatórios e dashboards, para preencher informações em formulários e para tornar muito mais funcional e livre de erros as suas planilhas. Assista esse vídeo até o final e deixe seu gostei. Logo, vou postar uma planilha de exemplo usando alguns desses recursos. Para não perder nenhum vídeo do canal, clique em inscrever-se e depois clique no sininho marcando todas as notificações. Eu sou o professor Vlamir e espero que aprenda muito com este material. Bem, eu já preparei a planilha que vamos utilizar. Eu formatei as células e usei formatação condicional para alterar as cores do negrito do nome da cidade em destaque. Se quiser saber mais sobre formatação condicional, logo terei outro vídeo aqui no canal sobre este assunto. Os controles de formulário estão na guia desenvolvedora, aqui na faixa de opções. Esta guia fica oculta quando o Excel é instalado e precisamos configurar o Excel para exibi-la. Neste outro vídeo que indico aqui, mostrei como fazer isso em diferentes versões. Na guia desenvolvedora, temos o botão com desenho da caixa de ferramentas, escrito Inserir. Clicando nesta caixa de ferramentas, aparecem dois conjuntos de controle, os controles de formulário e os controles ActiveX ou ActiveX. Os controles ActiveX são mais úteis com programação em VBA. Aqui vamos nos concentrar nos controles de formulário. Observe que a diferença de uma versão para outra do Excel é apenas o desenho do botão aqui na faixa de opções. O que a gente vai fazer aqui é feito da mesma forma nas versões diferentes do Excel, seja 2007, 2010, 2013, 2016 ou 2019. Grosso modo, esses botões, esses controles de formulário, servem para inserir um valor em uma célula, como se o valor fosse digitado, mas o botão é acionado pelo mouse. Nós vamos fazer essa tarefa em 3 etapas. Primeiro, inserir os controles. Segundo, configurar os controles. E terceiro, fazer as fórmulas para utilizar os controles. Continua comigo até o final. Está gostando? Clique em gostei. Vamos então começar a inserir os controles. Primeiro, inserir, eu vou pegar a caixa de combinação, para que a gente possa escolher o nome da cidade. Depois nós configuramos ela. Vamos inserir agora 2 caixas de seleção para poder definir negrito e maiúscula. Então, vou selecionar aqui, escrever negrito, outra caixa aqui do lado, e vamos escrever maiúscula. Eu posso selecionar, clico com o botão direito, porque se eu clicar com o botão normal do mouse, eu vou estar acionando a caixa. Então eu clico com o botão direito do mouse, seleciono os dois. Aqui nas ferramentas de desenho, eu venho em alinhar à esquerda, e elas ficam alinhadas, ficam retinhas. O tamanho um pouco maior do que a outra, não me importa, isso não é problema. Agora, 2 conjuntos de botão de opção para escolher a cor da letra e a cor do fundo. Os botões de opção são esses em que, se eu seleciono uma opção, a outra é desmarcada. Eu posso arrastar esse botão aqui com o Ctrl pressionado, que ele me faz uma cópia, e continuo fazendo para o segundo conjunto. Como eu estou fazendo 2 bloquinhos desse botão, a ideia é que um seja para a letra, o outro seja para o fundo. Mas o Excel não entende assim. Percebe que se eu desmarco aqui do fundo, ele me altera a cor da letra. Para que isso funcione como 2 conjuntos independentes, eu tenho que inseri-los dentro dessa caixa de grupo. Então, vou colocar uma caixa de grupo aqui e uma outra caixa de grupo aqui. E agora vou só editar o texto. Botão direito, editar texto, ou então eu posso selecionar e escrever direto. Observe agora como, acionando um conjunto, ele não altera o outro. Os dois trabalham de forma independente agora.
Esta barra representa um número de 1 a 100 que eu quero ajustar com esses botões. E eu vou criar 4 botões para isso. Primeiro, eu tenho esse botão de rolagem. Eu posso desenhá-lo tanto na horizontal, quanto vir aqui e desenhá-lo na vertical. Como eu vou fazer esses dois botões acionarem a mesma célula, eles vão caminhar juntos. Para esse mesmo número também, não tem problema colocar mais de um controle para o mesmo número. Eu usarei esse controle de rotação. Eu vou colocar um botão um pouco maior aqui para que o valor ande de 10 em 10 e um outro um pouco mais estreito para que ande de 1 em 1. E assim visualmente eu diferencio um do outro. Controles inseridos, eu tenho que configurá-los agora. Basicamente, eu tenho que dizer os limites dos valores que eu quero e em qual célula esses controles vão escrever o seu resultado. Vamos começar por baixo aqui. Para esse botão, botão direito, formatar controle. Aparece que formatar controle, valor atual, não importa, cada vez que eu clicar ele vai alterar. Valor mínimo, para este caso eu quero um número de 1 a 100, mínimo 1, máximo 100. Alteração incremental, esse é o botão maior que eu quero que ele aumente de 10 em 10. Vínculo da célula, talvez o mais importante, aonde, em qual célula ele vai escrever. Então, vou selecionar esta célula aqui, que eu já deixei lá um gráfico ligado a esta célula para funcionar. Dou OK. Pronto, já está funcionando. Olha a barra crescendo, o número aqui alterando de 10 em 10. Vou repetir aqui neste de 1 em 1. Botão direito, formatar controle. Valor mínimo 1, valor máximo 100. Vínculo da célula, a mesma célula aqui. Percebe que a alteração incremental eu deixei em 1. Então, eu tenho esse controle mudando de 1 em 1 e esse mudando a mesma célula de 10 em 10. As barras de rolagem farei na mesma célula. Botão direito, formatar controle. Valor atual não me importa, valor mínimo 1, valor máximo 100. Alteração incremental de 1 em 1 e mudança de página de 10 em 10. Já vou explicar isso. Vínculo da célula, a mesma célula aqui. Dou OK. Olha, aqui está meu controle, rodando aqui de 1 em 1. Eu posso arrastar pelo controle aqui. E se eu clico entre o botão e o extremo dele, ele anda de 10 em 10. É aquela configuração da mudança de página. É o mesmo controle que eu desenhei na horizontal ou na vertical. Aqui eu tenho que configurar. Formatar controle, mínimo 1, máximo 100. Alteração incremental 1, mudança de página 10 em 10. Vínculo da célula, a mesma célula B7. OK, aqui está o funcionamento dele, tanto faz o meu tamanho aqui. Os botões de opção, eles apenas escrevem verdadeiro ou falso. Então, botão direito, formatar controle. O que me importa é o vínculo da célula, vou escrever aqui para negrito. A mesma coisa farei neste para maiúscula, vínculo da célula, esta outra célula aqui. Ok, se eu clico aqui, ele me escreve verdadeiro. Se eu clico novamente, falso. A mesma coisa para maiúsculo. Já essas caixas de seleção, eles me escrevem um número. No caso, eu tenho 3 botões, eles vão me escrever 1, 2 ou 3, pela ordem que os botões foram inseridos. Botão direito, formatar controle. Também o que me importa é o vínculo da célula, que é o cor da fonte, cor da letra. Vou escolher essa célula. Percebe que eu configurando um do grupo, as outras automaticamente já estão configuradas para a mesma célula. Então, pronto. Clico no azul, deu o número 1. Vermelho, número 2. Verde, número 3.
Aqui, como é formatação condicional, ele já está funcionando. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para a cor do fundo. Formatar controle, vínculo da célula, cor do fundo, ok. Pronto, já está funcionando para azul, vermelho ou verde. Faltou a caixa de combinação. Botão direito, formatar controle. Intervalo de entrada são as opções que eu quero, no caso a nossa lista de cidades. Já selecionei elas aqui. Vínculo da célula, onde ele vai colocar o resultado. Ele coloca um número pela ordem das cidades que eu coloquei. Ele vai me mostrar quantas linhas eu selecionar aqui. No caso, eu tenho apenas 5 linhas, mas se eu tivesse 20 opções, eu poderia dizer para ele me mostrar de 5 em 5, de 8 em 8, que é o padrão, ok? Dou ok aqui. Olha, quando eu clico aqui, ele me abre a lista das cidades, eu escolho a cidade e ele vai escrever o número correspondente nesta célula. Que fórmulas devo usar para usar esses resultados? Vamos começar com cidade. Eu tenho o número da cidade nessa lista. Eu posso resolver de duas maneiras. Uma é com a função índice. Em outro vídeo eu detalho melhor essa função. Mas índice, primeiro eu seleciono uma região, ponto e vírgula, qual é a linha dessa região que me interessa, fecho parênteses, dou Enter. Então, olha só, se aqui é o número 1, ele pega a primeira cidade. Como aquele número é definido pelo controle, escolhendo o controle, ele me escolhe a cidade. Aqui também, nesses controles, ele me define um número, no caso, nesta célula. Eu poderia usar o índice aqui também, mas eu posso usar a função escolher, que é uma outra opção. Pelo número que eu usar aqui, eu vou dizer se é esta opção ou esta opção. Vamos repetir isso aqui com escolher também. O número que eu quero, o valor da primeira opção, o valor da segunda opção, o valor da terceira opção, fecho parênteses. Se eu tivesse mais opções, era só continuar. E percebe que o nome da letra lá já está se alterando conforme eu escolho aqui no botão. Bem, precisamos de uma fórmula aqui para que essa célula tenha o nome da cidade escolhida, só que com a opção maiúscula ou minúscula. Então, vamos lá. Se nessa opção aqui do maiúscula, se for verdadeiro, eu quero que esteja escrito aqui o maiúscula do nome da cidade selecionada. Se não, eu quero apenas o nome da cidade selecionada sem determinar maiúscula ou minúscula. Vai repetir o que está naquela célula. Então, a função C é a função ideal para quando eu tenho essas caixas de opção. Pronto. Se eu mudar a cidade aqui, já representa aqui embaixo, e eu escolho maiúscula ou minúscula aqui. Para o caso do negrito, está feito na formatação condicional, não vou falar agora. E para o número que esses botões representam, é simplesmente o gráfico. Assim está pronta a nossa planilha. Já está tudo funcionando, o nome da cidade, negrito, a cor da letra, a cor do fundo e os números. Ora, com esses botões eu posso definir uma série de coisas, é muito útil para mim definir também datas. Aposto que você está empolgado em usar esses controles em suas planilhas. Isso mesmo, você aprende melhor praticando. Deixe aqui seu comentário sobre como você usa esses controles. Na descrição do vídeo tem um link com um catálogo com todos os vídeos desse canal. Faça um download do catálogo em PDF e não perca nada. Obrigado e até mais!